Bom dia, bom dia! Começando aqui o nosso Café com a Nutri, nas manhãs aí trazendo informação para você aí ter mais conhecimento para conseguir fazer essa ponte dessa transformação da sua vida. Então, assim, eu estou aqui para trazer conhecimento para que você consiga absorver esse conhecimento e atingir o seu objetivo. Mas para isso, que você preste atenção, que você coloque em prática as coisas que eu vou falando e que você também passe para os seus amigos, compartilhe com as suas famílias. Porque assim eu sei que vocês estão gostando e mais gente pode fazer. Então, já marca aí os seus amigos, os seus familiares, compartilhe esse vídeo para que muita gente aí, consiga visualizar. E hoje eu vou falar de um ponto muito legal da visão da medicina chinesa, do porquê que a gente engorda e porquê que a gente não emagrece. Para a medicina chinesa, o baço pâncreas é um órgão só, é uma visão totalmente diferente do que a gente é acostumado aqui a estudar na nutrição tradicional e tudo mais. Então, eu tento alinhar todas as visões para fazer um conjunto na consulta. E então, o baço pâncreas, ele é responsável pela essa questão de emagrecimento. O porquê que ele é digamos ali, o órgão responsável na visão da medicina chinesa. Ele tem as três principais funções dele. A primeira principal função do baço pâncreas, ele é um órgão digestório. Então, quando a gente come, essa comida, então a gente come energia, que é Qi. Essa energia vai virar Guqi, Então, o Guqi, ele vai ser transformado nessa parte de energia que vai ser absorvida e vai nos dar vitalidade e é o que vai ser descartado. Então, quando a gente come, o estômago, ele é o órgão responsável pela quebra e o baço pâncreas, digamos, pela essa absorção desta energia. E se você está com um déficit de baço pâncreas, você vai acabar absorvendo mais energia não essencial, então mais de carboidratos, açúcares e tudo mais, e menos energias vitais, que seriam as vitaminas de nutrientes, vitaminas, minerais, os bioativos de maneira geral. A segunda função do baço pâncreas também seria a função de remover umidade. Então, pessoas que incham muito, tem muita retenção. O excesso de umidade para o nosso corpo, quanto mais umidade a gente tem, então a gente já tem um calor interno, calor com umidade forma massa. E para a medicina chinesa, massa pode ser cisto, pode ser mioma, pode ser gordura. Então, isso também leva não somente à retenção de líquido, mas também um maior acúmulo de gordura corporal, devido a essa deficiência da energia do baço pâncreas. E o sabor que rege, então para a medicina chinesa, os órgãos também são separados em sabores. O sabor também tem a questão, ele é mais doce. Então a gente tende a ter mais vontade de comer doce quando a gente está com um déficit da energia do baço pâncreas. Como saber se tem retenção? Eu uso muito assim, por exemplo, de manhã, se você pega o seu braço, aperta e tá ficando com as marcas dos dedos, já acorda cedo, já pega nas pernas, já tá ficando com marca nos dedos, isso é sinal que você tá edemasiado, que você já tá com uma retenção líquida. Para medicina chinesa, já te olha a língua, se a língua tá inchada com marcas de dente na lateral, isso também é sinal que você também tá com uma retenção de líquido, tá edemasiada, tá? Ao final do dia, ok, até você pegar e tá, mas ao amanhecer, você não pode estar, com, digamos, se pegar e tá com essas marquinhas do dedo, tá bom? Então, essa é uma maneira de a gente visualizar isso, se você tá ou não acumulando muito líquido. Outra função do baço pâncreas, então a primeira função é essa parte digestória, então absorver a energia dos alimentos, Nessa energia, essa essência dos alimentos, que seria o Guqi. A outra função seria remover a parte dessa umidade interna, então fazer com que o nosso corpo evite de acumular gorduras e também inchaço.
E a terceira grande função do baço pâncreas, tem mais, mas a terceira grande função aqui para o nosso foco é a questão de flacidez. Então, ele deixa os nossos órgãos em ordem. Então, estruturação dos órgãos, então estrutura da pele, estrutura, né, da bexiga, da parte da pelve, então deixa os nossos órgãos em ordem. Essa também é uma outra função do baço pâncreas. Então, quando a gente olha na parte da medicina chinesa, parte de emagrecimento, o baço pâncreas ele tem que estar bem ali em ordem para a gente ter um bom resultado. Claro que ele tem outras funções vitais no nosso metabolismo, então ele tem que estar em ordem, assim como os outros órgãos, para estar ajustado. E também, quando a gente fala dessa parte do emagrecimento, a gente também tem que olhar a visão geral. Então, às vezes, a pessoa está muito também ansiosa, então tem que acalmar o coração, né? Acalmar a mente, abaixar fogo da mente. Então, tem outras coisas também que a gente vai avaliar. Mas, pensando somente na parte de gordura corporal mesmo, e de retenção, a gente vai dar um foco um pouquinho maior para o baço pâncreas. E o que assim esgota muito, o que deixa saturado, o que faz com que a gente tenha esse déficit aí de energia do baço pâncreas no nosso dia a dia? Número 1, excesso de carga, de peso mesmo ao longo do nosso dia. Então não é que você não vai fazer uma atividade, você vai fazer uma atividade física, né, moderada todos os dias e tudo mais, mas quando você pega muito peso diariamente, fica com muitas dores musculares, né? É sinal aí que você tá esgotando a energia do seu baço, tá? Então, por exemplo, já quem é mais fisiculturista, né, aquele que está ali, né, se esforça muito na academia todos os dias com muita musculatura pesada, né, aquela musculação pesada, acaba esgotando a energia do baço. Tem como a gente melhorar isso, né? Calma. Mas, assim, digamos que de uma maneira saudável, a gente sim tem que fazer atividade física, mas de uma maneira moderada. Trabalhando os nossos músculos, claro, para a gente ter um resultado da musculatura, mas não chegando ali à carga máxima, né? Então, é só esse ponto. Alimentos muito frios e muito crus, então quando você tem uma exacerbação do Yin, né? Então muitos alimentos, então muitas saladas de alface, só come, né, alfaces e as frutas, né, com mais águas, os legumes mais aguados, não equilibra a tua alimentação com um pouco de yang, então isso faz com que você também diminua aí a energia do seu baço pâncreas. Por isso que eu já falei aqui da importância do equilíbrio dos alimentos, né, yin e yang, independente se você é uma pessoa mais yin ou yang, você tendo esse equilíbrio, você já garante que você não está sobrecarregando nenhum e nem outro, ok? Então, sempre tá juntando essa parte da salada e muita ansiedade, muita preocupação. Isso também sobrecarrega a energia do yin e yang. Só que isso faz parte da nossa vida, né? Então, essa ansiedade e tudo mais. Então, até mesmo quando a pessoa já é muito ansiosa, que entra a questão de insônia e tudo mais, aí a gente tem que pensar também não só na energia do baço pâncreas, mas também na energia do coração, que realmente, né, tem que ser ajustada de uma maneira, né, geral ali. E o que a gente pode fazer, né, porque a gente vai continuar com as nossas preocupações, né, às vezes a pessoa já treina muito pesado e vai manter isso, ou tá lá com essa retenção que não consegue eliminar. Então, para a medicina chinesa, como que a gente vai melhorar esses quadros, ok? Ativando a energia do baço pâncreas. E para isso, a gente tem algumas coisas da parte alimentar que a gente pode fazer e também tem fórmulas da medicina chinesa. As fórmulas, sempre quem vai passar um acupunturista ou mesmo, né, uma nutricionista que trabalha com essa linha da medicina chinesa, né, um médico que trabalha com essa linha da medicina chinesa. Por quê? As fórmulas da medicina chinesa a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque assim, a gente pensa, então tá, isso aqui é bom pra mim,
Só que são várias ervas e se você não colocar numa quantidade certa, numa composição certa das ervas, pode ocasionar outros problemas. E aí o estrago pode ser bem maior. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai comprar uma fórmula pronta da medicina chinesa, tá? Então o que vai fortalecer o nosso baço aí, nos ajudar com essa questão tanto da gordura quanto da questão do inchaço, né? Se você tem aí, né, essa energia do baço deficiente. Primeiro, verdes escuros. Então, couve, espinafre, brócolis, tudo que é verde escuro ajuda na energia do baço. Aí você vai pensar, Giovana, mas espinafre, couve é salada, né? Posso comer então uma salada crua com verde escuro? Sim, que é diferente da parte do alface. O verde escuro para a medicina chinesa já é um alimento, né, de fortalecimento do baço. Então, sempre, né, no seu dia a dia, procure colocar verdes escuros junto na sua salada. E isso eu já falo muito para os meus pacientes, porque eu já junto com a nutrição funcional, pensando em toda a parte, né, do processo de, por exemplo, que a couve pode fazer na parte de desintoxicação do fígado, da questão do ferro, né, da questão de parte de fibras e tudo mais. Então, eu já coloco isso mesmo no dia a dia e também pensando já numa linha ali de fortalecimento do baço, ok? Então, verdes escuros, raízes, gengibre, inhame, né? Muita gente não gosta do inhame. Esses dias eu até postei uma receitinha aí super fácil de fazer um purezinho de inhame, né? Pode colocar misturadinho até mesmo num purê de batata ou mesmo para engrossar, né, os outros alimentos. Então o inhame ele é ótimo, fora toda a propriedade assim que ele tem já nutricionalmente, também entra aí para essa questão dessa energia do seu baço. O gengibre, né, então colocando no suco ou ralando numa salada. Então, por exemplo, se você rala um gengibre na salada, você já equilibra o yin da salada, então o gengibre é quente, então você consegue equilibrar e também já fortalece ali o seu baço. Então isso é importante, super fácil de usar, né? A gente tem as raízes de uma maneira geral, mas principalmente o gengibre e principalmente o inhame. Outra raiz que é assim, na medicina chinesa, assim, é top das galáxias, é o ginseng, né? Então a raiz de ginseng, ela é assim, é energia vital pura. Então isso também é muito legal da gente estar usando. Então isso você pode, por exemplo, comprar a raiz de ginseng, fazer em formatos de chás, né, ao longo do seu dia a dia, né, colocando, misturando com outras ervas para ajudar tanto no fortalecimento do seu baço e na sua energia vital de uma maneira geral, tá? E também, né, quando a gente pensa na questão de fortalecimento do baço, a gente pensa na parte de um pouco de consumo de carne vermelha, magra, né, nada gordo e é um pouco. E a gente tem que pensar, geralmente eu não indico carne vermelha todos os dias. Eu tô colocando aqui o que mais vai fortalecer o baço, então não é só carne vermelha, então são carnes vermelhas magras em pouca quantidade, porque excesso de quantidade aí você tem um déficit da energia do baço. Então carnes vermelhas, verdes escuros e raízes, principalmente inhame, gengibre e ginseng. Então, assim, isso são coisas que a gente tem que, né, ir colocando diariamente no nosso corpo para dar uma fortalecida. E se você é uma pessoa que já incha muito, tá com uma gordura localizada, que não, né, não ativa, claro, né, que não é isso, e comer um pacote de bolacha ao longo do dia, primeiro que o excesso de açúcar vai enfraquecer a energia do baço pâncreas, fora que, né, tudo que ela vai fazer, né, deixar seu intestino mais ácido, entrar com calorias vazias, deixar você mais ansiosa, mexer com toda a parte, né, hormonal. Então, assim, né, tô puxando aqui só um pouquinho para a parte da medicina chinesa, né, então se a gente for pensar numa parte ampla, a gente vai ficar até amanhã conversando aqui. Então, é importante ter um equilíbrio na alimentação de uma maneira geral. Se você está com uma alimentação já equilibrada e ainda mesmo assim está com dificuldade de perda de peso, está com muita retenção, a gente tem que olhar em outros aspectos. Puxando para a medicina chinesa, a gente tem que fortalecer o seu baço. E aí entrar mesmo com,
né? Maior quantidade de verdes escuros, as raízes e um pouquinho de carne vermelha, não todos os dias, e variando aí, tá bom? Lembrando, cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Estou falando de uma maneira geral. E o que tem da medicina chinesa já em fórmulas que a gente põe? O campeão, né, é o meu queridinho Buzong, né, que é o que eu mais indico. Que ele é a base de ginseng, ele é um excelente ali para a questão de tônico de baço, então ele é muito bacana. E a gente também tem, né, o Gitang, que ele também já é mais pro shui, eu geralmente né, eu gosto mais da parte do Buzong. Ele é a base de raiz de ginseng, então o que você pode fazer é começar a utilizar mais o ginseng mesmo no seu dia a dia, né? Porque o Buzong ele tem que ser prescrito por um profissional de saúde, tem que saber a dose e tudo mais. Então, tenta ir já colocando, né, um pouquinho da raiz de ginseng e, né, os outros alimentos que eu já falei para ajudar nesse tônico do baço. Certo, pessoal? Um grande beijo. Se vocês ficaram com dúvidas, se vocês, né, querem que eu ponha um pouquinho mais de esclarecimento em algum ponto aqui, me falem, né, pra gente ir conversando, tá? Nada é uma coisa só, tudo é um conjunto de informações, por isso que a gente tem que ir, né, aproveitando um pouquinho de cada. Às vezes você vai falar, nossa, mas a Giovana falou de alimentos tão termogênicos semana passada, agora vai falar de alimentos quentes que desequilibra yin e yang. Por isso que é importante o equilíbrio, colocar o yin e o yang tudo na parte equilibrada, né? A Giovana falou do jejum e agora veio falar, né, ontem que eu postei a questão do relógio, né, quando a gente tem o nosso maior funcionamento dos órgãos. Por isso que é importante equilibrar, né? A gente não pode ficar fazendo jejum aí desesperadamente, porque senão a gente sim vai ter um descontrole dessa energia dos órgãos vitais. Tá? Então, assim, é tudo um equilíbrio, vendo cada caso, porque, né, cada corpo tá no seu equilíbrio, funcionando de um jeito, pra gente ter aí bons resultados, ok? Pessoal, um excelente dia, né? Que vocês aproveitem bastante aí essas informações. Não esquece lá, já compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, que eu tô aqui para trazer informação para você e para todos que te seguem, todos que estão aí junto com você. Então, não esquece aí de passar a informação para frente, ok? Beijinho e até mais.